Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa maratona na descoberta do mundo chamado Jesus Cristo. E o último vídeo da saga Estátua do Rei Nabucodonosor. Hoje vamos falar da pedra que não foi cortada por mãos humanas e atingiu diretamente o pé da estátua, destruindo-a por completo. Tá? Então hoje a gente vai falar da pedra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos à leitura. Jerusalém, o reino eterno. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Está lá em Daniel 2,44. Como sempre, eu sugiro que vocês façam a leitura do livro por completo. Aliás, da Bíblia por completo. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Observamos no estudo anterior que os líderes mundiais e seus sacerdotes pregam uma grande assolação por parte de Gaia sobre a humanidade. Descobrimos que por trás da máscara destes homens de colarinho branco escondem verdadeiros e fervorosos satanistas compromissados com o reino das trevas e querem fazer com que todos os povos do mundo tenham uma só devoção em comum, a adoração à Mãe Natureza, da qual o governo mundial é o seu Messias. O Messias de Gaia, como tem sido ensinado nos cinemas pelos falsos ambientalistas, na verdade, bruxos. O homem do pecado, filho da perdição, tem o número 666 como sinal não por uma questão mística apenas, mas para demonstrar que nele todos os homens serão um. O mundo será unânime com eles nos termos da paz mundial. O 6 tem a ver com o sexto dia no qual fomos criados. 6 é a indicação de que o homem é o centro. É isso que ensina o esoterismo. Não é à toa que a profecia denuncia o 666 como a marca do dominador. Hoje, mais do que nunca, podemos entender que o egocentrismo é o fundamento principal da doutrina de Satanás. No satanismo, o homem é o alicerce. Na doutrina bíblica, é o Filho de Deus o fundamento. A verdadeira adoração e culto perfeito a Satanás não estão nas oferendas e rituais macabros somente. Isto muito pouco lhe interessa. É só uma enganação para satisfazer a necessidade religiosa de seus adeptos e arrolá-los em sua condenação. O que na verdade o alimenta é a soberba dos homens. A altivez é seu prato predileto. Por meio dela, o homem torna-se um perfeito adorador do diabo, ainda que não considere sua existência. O diabo alicia os homens por meio de suas vaidades a fim de elevar seu ego. A altivez condiciona o ser humano a servir o diabo em plenitude, pois assim ele não está entronizado no homem, seu hospedeiro o levando às mais densas trevas. Aliciando o ego, Satanás mantém o homem prisioneiro, a fim de que viva na recusa do sangue do sacrifício por meio de suas satisfações. Na oposição, Cristo oferece seu sangue para destruir os direitos de Satã de sobre os homens, e a sua doutrina como cruz para que o homem crucifique seu ego a fim de não cair mais na condenação do diabo. Gente, tem umas coisas aí que o povo diz que o fim da lei é Cristo, não é fim de finalização, é a finalidade da lei é Cristo. Quando as pessoas dizem que a lei não mais opera porque nós estamos vivendo sob a graça, isso implica em levar a maioria das pessoas a se afastarem de Deus. As pessoas estão... Isso é uma heresia, entende? Porque se a gente anula a lei de Deus, até a questão de Jesus Cristo ter nos transformado em reinos e sacerdotes acaba com isso. Por quê? Porque é por conta da lei que eu
ganhei o direito de me tornar filha de Deus. E as pessoas anulam isso e vivem da maneira que bem entende, achando que está só sob a graça, e aí vão se arrolando aí no que Satanás pretende para com a humanidade. Vocês estão entendendo? Então isso é gravíssimo, se atentem a isso. Tá? A lei de Deus não finalizou em Cristo, ao contrário, Jesus Cristo ainda deu uma dificultada na lei. Vocês estão entendendo? É que a lei, quando nós estamos sob Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, nossa vida, nosso estilo de vida confessa Cristo, ela não tem poder para nos acusar. Vocês estão entendendo? Então existe uma diferença gigantesca aí e que muita gente está achando que estou servindo a Deus e está servindo a Mamon. Tá? Porque o próprio Deus fala, não adorarás outros deuses, não fará imagem de escultura. Ele fala assim, eu sou Deus ciumento, mas o que ele quer dizer com isso? Que quando a gente importa outros deuses, né, os deuses pagãos, passa a adorar esses deuses, temos que passar por cima da lei dele. Então a gente passa a viver a lei desse outro Deus pagão. E aí acontece a miséria, a injustiça, estão entendendo? Mas a gente vai tratar também desses assuntos posteriormente. Aliciando o ego, Satanás mantém o homem prisioneiro a fim de que viva na recusa do sangue do sacrifício por meio de suas satisfações. Eu vou ler de novo, tá? Na oposição, Cristo oferece seu sangue para destruir os direitos de Satã sobre os homens e a sua doutrina como cruz para que o homem crucifique seu ego a fim de não cair mais na condenação do diabo. A condenação do diabo é a soberba. Por sua vez, a soberba prima pela satisfação da carne. Assim, o homem serve a seu próprio ventre, obedecendo aos seus anseios mais profundos, por uma vida efêmera. Satanás é aquele anjo suficiente, orgulhoso para acreditar que era Deus, corajoso o suficiente para comprar a sua independência ao preço da sua eterna tortura e eterno sofrimento, belo o suficiente para ter adorado a si próprio em divina luz, forte o suficiente para reinar na sua escuridão em meio à agonia e para ter feito um trono para si próprio desta pira inextinguível. Eliphas Levi, 1860, Histoire de la Magie, página 16 e 17. Saber que Jesus reinará é maravilhoso. No entanto, para fazer parte de seu reino é preciso ir além de saber sobre isto. É necessário romper com o domínio do diabo existente em cada um de nós. Então, a salvação se alcança por meio de boas obras? É evidente que não. É o sacrifício do Filho unigênito de Deus que expia nossos pecados. E é pela fé em Cristo Jesus que recebe-se gratuitamente a remissão dos pecados e a vida eterna. Porém, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tá? Eu não vivo mais o que o meu umbigo quer, eu não sou mais senhora de mim. Tem alguém a quem eu sirvo que é maior que eu. Tá? Então, crucificar a minha carne com as minhas concupiscências é abandonar aquilo que eu gosto de fazer, que de repente está contra a lei de Deus, para que eu não seja acusada pela lei. Tá? Então, as minhas vontades não serão mais donas de mim. Tá? Não é o eu quem fala mais. As quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que... Ai, não falei onde está escrito, né? Está lá em Gálatas 5,19. Os quais tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Antes que alguém entre no reino de Deus, é necessário que o reino de Deus entre nele, a fim de que, vivendo sob o governo de Cristo, manifeste os frutos da fé. E o que regulamenta a interação entre os homens do povo de Deus? É a legislação dele, a constituição dele, a lei. Ninguém que tenha sido remido, mas viva em desacordo com o governo de Cristo, fará parte da cidade santa. Com base nesse princípio, abordaremos a manifestação do reino de Deus neste mundo.
De acordo com a profecia, o reino visto por Nabucodonosor, imperador da Babilônia, como pedra que vem do céu, destrói todos os reinos que dominaram o mundo e se instala em lugar deles, cobrindo todo o planeta Terra. Note que não há base bíblica para afirmar que o planeta Terra será desintegrado. Embora passe por uma assolação severa, será mantido para a promessa. Os pés de barro e ferro retratam o Império Romano, que hoje é a Europa, em aliança com as nações, formando o mundo globalizado. Esta fusão se dá pelo interesse em comum que todos os líderes mundiais possuem, a saber, a unificação dos povos para possibilitar o sistema de governo supranacional. Os 10 dedos da estátua, representando os 10 chifres da besta, revelam que quando as nações estiverem reorganizadas em 10 povos e aliadas por meio dos seus 10 líderes mundiais, Cristo descerá e tomará o reino da besta. E assentando-se no Monte Sião, restaurará o trono de Davi, tornando-se ele o Senhor dos povos da terra, cumprindo a profecia que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos exatamente bem no meio deste processo. Isto se dá agora e está a todo vapor. No entanto, antes que o mundo esteja destruído pela pedra, antes que o mundo seja destruído pela pedra que vem do céu, é necessário que o reino eterno seja implantado no interior daqueles que farão parte deste reino. A estratégia de Deus para formar a população que habitará o reino de Cristo é perfeita. Em sua fase de implantação, ele não se mostra glorioso, mas como um calvário. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo, Filho do Rei, não usou a sua glória para atrair os homens, mas a sua simplicidade. Como moço pobre, foi recebido pelos simples de coração, que encontraram nele a verdadeira riqueza, os tesouros celestiais. Tornaram-se dignos dele porque aprenderam a amar unicamente a sua pessoa, pois não ofereceu a ninguém nenhuma recompensa aqui, somente cruz, perseguições e martírios. Por amor, abriram mão de suas vidas. Dos tais é o reino de Deus. Destes ele jamais se envergonhará. Isto faz para destruir o coração maligno do homem caído e conceder-lhe um novo coração. No reino terreno de Cristo não haverá a menor possibilidade de habitar alguém que futuramente torne-se descontente com seu governo, como os anjos que a si mesmos constituíram deuses e tentaram despojar o rei da sua majestade. Esta oportunidade é concedida ao homem aqui e agora, e é isto o que decide seu rumo. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide pelas encruzilhadas dos caminhos, e a todos que encontrar convide para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e encheu-se de convidados à sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe:
Amigo, como entraste aqui, sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês estão entendendo? Deus chama a todos, bons, maus, não interessa, para que quando venham a Ele, mudem o seu estilo de vida, se transformem para que assim sejam escolhidos. Então, a decisão de ser escolhido ou não está nas nossas mãos. Eu conheci Jesus Cristo, entendi o que é preciso fazer para ser participante desse reino, então eu vou me limpar. Eu vou crucificar a minha carne com as concupiscências, não vou fazer aquilo que eu quero. Vou fazer aquilo que é ordenado para minha proteção, para que eu possa ser escolhida. Entende? É igual no processo seletivo. A gente chama várias pessoas. E aí o selecionador vai escolher dentre aqueles o que melhor se adequa à vaga que ele oferece. Com Jesus Cristo é a mesma coisa. Ele chama todos. Aqueles que escolheram fazer parte dele e se limparam e se mantiveram assim, conhecedores e que fazem, que testemunham não só com a boca, mas com a vida, esses serão os escolhidos, entende? Aqui embaixo está escrito assim, ó: veste nupcial são os atos de justiça dos remidos. Regozijemo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. A volta de Cristo é real ou será uma alegoria? A volta de Cristo, já há algum tempo, vem sendo tratada por muitos líderes evangélicos como uma alegoria. Abandonaram a doutrina de que Jesus de fato voltará. Ensinam que se trata de uma volta fora da história. Dizem que ele assim colocou para que caminhássemos olhando para um horizonte utópico. Ai, ai, enquanto vamos sendo melhorados por seus ensinos, tá bom. Embora seja esta uma fala do pastor assembleiano Ricardo Gondinho, muitos outros seguem a mesma teologia. Nesta ótica, Jesus aparece como reformador de um mundo envelhecido, realizando exatamente o oposto do que ensinou quando disse: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira... Deixa eu ler de novo, que eu li tudo errado. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Hipocrisia. Em outras palavras, quis dizer que se alguém não nascer espiritualmente por meio da sua expiação na cruz, é impossível que atue em justiça. Sua proposta não é conceder ao homem uma roupagem mortal politicamente correta. Isto nós já temos desde os tempos mais remotos. É a máscara que usamos para nos justificar diante da nossa própria consciência. Se for o retorno de Cristo uma alegoria, consequentemente seu reinado também será. Logo, não resta mais esperança alguma para nós. Por outro lado, a mensagem que o cristianismo, de forma em geral, vem pregando ao longo dos últimos séculos, e principalmente nas últimas décadas, também não confirma a principal promessa, que é o reino literal de Cristo aqui. A grande e esmagadora maioria dos que creem esperam passar a eternidade no céu como uma alma apenas. Não entendem sequer o que significa a ressurreição dos mortos. Por falta desta visão demasiadamente consoladora e motivadora, é que os crentes se tornam tão volúveis a ponto de se prostituírem com as coisas do mundo e se perderem em suas heresias. Como vimos até então, as Escrituras Sagradas apontam para um retorno literal de Cristo, para um reino e um trono físico e visível a todos os habitantes deste planeta. Aqui é a segunda vinda literal dele, tá? Não é a passagem para o arrebatamento.
A obra ou ações que Deus requer das pessoas que pretendem fazer parte deste reino é muito simples. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, crer não é só confessar com a boca, porque se eu creio, logo eu vivo. E o que eu vivo é o fruto que vai dizer a quem eu pertenço. O crer a que ele se refere é muito mais do que simplesmente acreditar no que ele é, mas também em sua doutrina. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. A verdadeira fé resulta em atitude. Ou seja, eu vou mudar a minha vida, o meu estilo de vida. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Você é um remido? Então leve isto a sério. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não esqueçam aqui que amar não é sentimento não, tá? Amar é atitude. É como eu me comporto diante do outro. Do reino de Deus são aqueles que não vivem na prática das injustiças, desprezando a lei, obedecendo a si mesmos. O apóstolo Paulo expõe isto detalhadamente. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, está lá em Romanos. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O povo cristão tem buscado muito as vitórias efêmeras, as quais, na maioria das vezes, são apenas para deleite. Abandonou a principal vitória, que é vencer sua própria carnalidade, sua natureza morta, cheia de concupiscências, que são as cobiças, e ávida por iniquidade, porque nós nascemos mortos, né? Então, o que a nossa carne produz é obra morta. Está enganado como estavam os filhos de Abraão, que confiavam na circuncisão, mas viviam como os incircuncisos. Convicto de sua salvação, mas vivendo segundo o conselho dos ímpios, focado no materialismo. Metido em relações sexuais ilícitas, extraconjugal, homossexualismo, não refreia sua língua do mal, entre muitas outras iniquidades e impurezas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Está lá em Tito 1,16. Renunciar o ego para obedecer a sã doutrina é o sacrifício requerido por Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12 também. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A fé ou obras de justiça, que é o mesmo que amar ao próximo, materializa-se também quando fazemos aos outros aquilo que esperamos que façam por nós. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Está em Mateus 25, do 41 ao 46. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem herdará o reino de Deus? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será um lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente os vencedores herdarão o reino, porque aqui é vencer ou ser vencido. Pergunto: aquele que não busca o reino de Deus em primazia e não pratica a justiça de Deus com os homens, como poderá obter a vitória? Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Está lá em 2 Pedro 2,19. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O senso de impunidade tem feito muitos irmãos verem Deus como um bom velhinho e que no fim acabará relevando tudo em nome de seu grande amor. Ele não pode ser amor sem antes ser justo. A coluna que sustenta o amor de Deus é a sua justiça. Por isso enviou seu Filho para que fosse a porta de fuga de sua ira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pereça aqui significa não morrer, tá? Não morrer a segunda morte.
Dão muita ênfase para Deus amou o mundo, mas a tônica está em que perecerá todo aquele que não der crédito ao Filho de Deus. Temos que nos preparar para ele a cada dia, a fim de que não venhamos sofrê-lo. Estamos em batalha contra o ego, e só há um meio de vencê-lo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. O retorno do grande rei Jesus é um fato que está muito prestes. Calma aí, gente, eu acho que eu li errado. O retorno do grande rei Jesus é um fato que está... eu acho que escrevi errado aqui, né? O retorno do grande rei Jesus é um fato que está prestes a acontecer. Ele será visto vindo para governar da mesma forma que foi visto indo para o trono de seu pai. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Se alguém não traz isto como parte integrante do evangelho, não é evangelho que o tal prega. Cristo governará literalmente aqui na terra sobre todos do trono de Davi e regerá com cetro de ferro as nações. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo. O que difere a proposta de Cristo de todas as outras propostas religiosas é exatamente o seu plano de governo na terra, o qual nenhuma outra religião possui. Todos terminam no além ou permanecem de reencarnação em reencarnação até atingir a divindade, onde não será mais necessário voltar à terra. Seu retorno para reinar neste planeta como rei e realizar uma legislação justa compõe toda a estrutura das doutrinas de Cristo e dos profetas. Deixa eu ler aqui 2 Samuel e Crônicas 17. Davi tinha decidido construir uma casa para Deus que substituísse a tenda que durante gerações tinha sido a morada de Deus na terra. Mas Deus disse a Davi: tu não edificarás casa para minha habitação. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. O confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Agora, Crônicas. Essa promessa começou a se cumprir em Salomão, o filho legítimo de Davi. Mas a sua intenção final esperava um filho de Davi maior, o qual se tornaria rei eterno. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. De novo falou o Senhor com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, respondeu: Não o pedirei, nem porei à prova o Senhor. Então disse Isaías:
Ouve agora, ó casa de Davi, poucos vos é fadigardos, não, desculpa, pouco vos é afadigardes os homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, é uma pergunta, tá? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Está lá em Isaías. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui está em Lucas 1, do 30 ao 33. É preciso considerar o local onde Davi reinou para entender do que se trata essa promessa. Sabemos que o trono de Davi foi aqui neste mundo. Não vou, não. Este é um dos versos que os guias hereges usam para sustentar que Cristo não terá um reino literal aqui. Defendem que ele já reina lá no céu e que é a este tipo de reinado apenas que se referem às Escrituras. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. É isso aqui que eles usam como justificativa, tá? Não citam o verso por completo, ao passo que se torna uma afirmação inversa quando lemos por inteiro. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora é a colocação que ele faz para aquele tempo. Não era uma afirmação de que nunca seria. Se assim fosse, todas as afirmações proféticas anteriores seriam simplesmente uma grande farsa e a promessa de Deus aos patriarcas hebreus uma ilusão. Exemplos. Em Gênesis 49, do 8 ao 12. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da Pérsia, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes brancos de leite. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. Está lá em Zacarias 14, do 8 ao 11. E quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, aqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém. E não mais andarão obstinadamente segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Outras promessas de regeneração
de Jerusalém. Gente, eu não sei se todos sabem, mas quando Eva caiu, né, quis ser Deus, quis ser como Deus, entregou a posse do planeta Terra para o reino das trevas. Entende? Jesus, ao ser morto na cruz, ele tem o direito agora de reintegrar a posse da terra, porque o proprietário da terra é o próprio Deus. Mas a posse tinha sido entregue lá ao homem. Por isso que vocês têm que ler a Bíblia inteira para entender do que se trata. Tá? Então, quando a posse da terra foi entregue ao homem e Eva e Adão caíram, entregaram isso de bandeja para o reino das trevas. Então, quem governa ainda, quem tem a posse ainda do planeta Terra é Satanás. Tá? Mas existe garantia, através da morte de Cristo, dessa reintegração de posse pelo próprio Jesus Cristo. Entendem isso? Tá bom, só foi um parênteses, tá? Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vós que me seguiste, que na regeneração, tem um ponto de interrogação ali, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos, eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa regeneração aqui está falando de ressurreição. Quando, pois vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. Regeneração, vier, assentar-se no trono de sua glória. São afirmações claras que apontam Jerusalém, local do trono de sua glória, o trono de Davi. Agora Apocalipse 20. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Gente, essa profecia aqui está acontecendo agora no mundo. Hoje é dia 28 de julho de 2021. Estão vendo aí toda a movimentação que está acontecendo no mundo para obrigar as pessoas a receberem uma tal de uma substância aí, e que a partir dela, se faz necessário um tal de um documento digital ou algo que prove que você recebeu essa substância para que você possa atuar no mercado. Quando eu digo atuar no mercado, é comprar, vender, poder ter sua vida normal. Vocês estão entendendo? Então, prestem atenção, ainda que fosse um pingo, um band-aid colado na unha. Se disser que isso seria necessário para comprar, vender, já é o suficiente para compreender, né? Então, quem não amou a verdade, quem não amou Jesus Cristo, para compreender essas coisas, enxergar o que está acontecendo no mundo agora, não será assolado. Tá entendendo? E aqui, ó, vai receber isso aqui, né? Não vai reviver. Será entregue completamente à besta. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E eu vi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Desceu do céu para onde, afinal de contas? Não foi para o planeta? Tudo bem, a gente sabe o que vai acontecer, né? Grandes mudanças aí, porque ele fala de um novo céu e uma nova terra. Mas, né, calma, Silvana. Se a nova Jerusalém descia do céu, para onde ela descia? Os textos deixam claro que Cristo reinará aqui e sua justiça estará em todos aqueles que herdaram este planeta e sua plenitude. Aqui também receberemos os galardões e todos os benefícios da cidade santa. Vamos ler Apocalipse 22, do 1 ao 5. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então brotará um rebento de toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não haverá mais, como é que a gente chama? De cadeia alimentar. Vocês estão entendendo isso? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações. Gloriosas lhe serão as suas moradas. Tá? Isaías 11, do 1 ao 10. A cronologia apresentada por Jesus demonstra como essas promessas serão cumpridas. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Está lá em Mateus 24, 1, 3. Lista de sinais que precedem seu retorno. Primeira, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Segunda, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é preciso que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. A gente já tem visto isso na história, né? Terceira, e haverá fomes. E quarta, terremotos em vários lugares. Quinta, então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Sétima, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Oitava, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nona, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim de quê? Ou do quê? Sistema denominado mundo. Por isso que eu falo, todos aqueles que estão aí em busca do que o sistema delicioso do mundo tem a oferecer, colherão o que o mundo receberá. Pelo qual roubam, matam e destroem. Não confunda mundo, tá vendo ali a pirâmide? Sistema piramidal, um sobre o outro, um comandando o outro. Tem isso aqui lá dentro, da denominação da qual vocês fazem parte, um sobre o outro. Tem cargos. Não confunda mundo piramidal com o planeta Terra. O sistema do mundo é uma coisa, o planeta Terra é outra. Fim do domínio do homem. Sai dela, povo meu, para que não incorras na minha ira.
e de tudo que foi construído para ele dominar. Tudo por qual é através do homem domina os outros será destruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Adoro. As duas grandes fontes de poder do mundo sempre foram a política e a religião. Ambas são dois lados da mesma laranja. Na atualidade, temos o seguinte quadro: a política constituída por duas vertentes, democrata ou esquerda, conservadora ou direita. E no meio disso tudo tá o quê? Moral judaico-cristã. Oposição são os esquerdas. Quem é favorável à moral judaico-cristã? O que é a moral judaico-cristã? São os dogmas fundamentais que o catolicismo romano importou do judaísmo, das doutrinas cristãs e das culturas pagãs, os quais serviram para estabelecer o seu domínio por 1.200 anos e a formação da consciência mundial que prevalece até nos dias de hoje. Em grande parte, são os ensinos de Cristo com a usurpação do seu senhorio e exclusão da autoridade da sua pessoa em essência, que sustentam o seu nome apenas para rotular a instituição que autoproclama-se detentora da verdade. São imposições da religião cristã como regra para toda a humanidade, não levando em conta que os mesmos são direcionados ao povo da aliança e aos conversos de fé bíblica. Desta contaminação foi construído todo o novo mundo, dando origem ao que chamam burgueses, sendo estes os capitalistas, senhores feudais, barões e demais potestades do povo plebeu. Apoiados e amparados pelo clero e vice-versa, mantiveram o domínio mesmo depois da derrocada do romanismo no final do século XVIII, de forma que mesmo com o fim da era dos impérios e monarquias, perpetuaram-se como republicanos. Entende por que Jesus Cristo vai destruir a Babilônia? Vamos falar um pouquinho da direita. Esta posição é chamada de direita porque foi estabelecida para sustentar o domínio da religião católica, a qual se posiciona como a verdade, que por sua vez nunca teve o propósito de conceder aos pagãos e trabalhadores pobres algum direito, senão o de servir. No entanto, o protestantismo, embora separado do pontífice católico, cresceu sob a mesma consciência. A reforma protestante nada mais é do que algumas melhorias na velha colcha de retalhos construída pelos papas, alguns ajustes na boa e velha moral judaico-cristã. Todo o mundo protestante vem bebendo na mesma fonte contaminada desde o cisma do século XVI. Jamais voltaram para as doutrinas dos apóstolos, as quais não necessitam de reforma alguma. Uma das provas disso está na mesma estrutura governamental utilizada na constituição das igrejas evangélicas, onde formam a liderança da igreja exatamente nos mesmos moldes da hierarquia católica, onde sempre houve clérigo e leigos. Contaminação da mesma consciência doentia e infernal. A outra está na forma de coleta e na aplicação dos recursos coletados que nada diferem do egocentrismo católico medieval. Isso trataremos no estudo sobre os nicolaítas. O povo fica retado. Vamos falar um pouquinho sobre a esquerda, mas não adianta ficar recado. A esquerda, comunismo ou socialismo, surge a partir de um descontentamento político-social, contemplando que o grande vilão é a consciência judaico-cristã. Contra isto se levantou apoiado pela plebe oprimida, vítima de mais um movimento oportunista e egoísta que levou milhões para a sepultura e outros milhões para a miséria. Desculpa aí, galera, era só uma teoria. Ali na foto de Marx. Calma, gente, que eu sempre confundo tantos Marx. Esquerda. Desde o início, o alvo principal dos ataques marxistas é a burguesia, produto da religião cristã. Logo, todo o padrão moral sustentado por ela precisa ser destruído. Deixa eu só apontar aqui algumas coisas, né?
todo o pessoal que sustenta essa esquerda, esse tal de socialismo, comunismo, de Karl Marx, vamos ver aqui na Rússia, 20 milhões de mortos. Na China, 65 milhões de mortos. Ai, não tô conseguindo ler aquele outro ali, mas eu sei que deu 1 milhão de mortos, não sei se é o Vietnã. Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Europa do Leste, 1 milhão de mortos. América Latina, 150 mil mortos. 150 milhões. Isso aqui é milhões, gente? Bom, não estou conseguindo enxergar muito bem. África, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, aí vocês podem conferir, tá? África, 1,7 milhões. Afeganistão, 1,5 milhões de mortos. Todos vítimas do comunismo. Karl Marx. O comunismo promove o fim da família, investindo na contracultura. Casamento gay, aborto. Quer saber mais? Pesquise sobre marxismo cultural. Marx escreveu a abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse... Gente, eu preciso aumentar aqui porque o negócio tá feio. Não consigo aumentar. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que fundamento repousa a família atual? A família burguesa? No capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento e uma outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Ah, vá! Gente, depois pesquise um pouquinho sobre Karl Marx, porque eu acho que alguns comunistas, socialistas não leram. Ou não leram ou não sabem ler. Porque Karl Marx, a gente consegue identificar que ele é satanista por conta dos poemas que ele escreveu, né? E tem até um que ele fala assim, que comprou a espada do príncipe das trevas. Isso, na verdade, se trata de um ritual, tá? Mas eu não vou entrar aqui, porque o nosso assunto agora é outro. Mas só para vocês entenderem que uma pessoa que se declara satanista, né? Que faz até um ritual de iniciação lá para... né, para os Paranauê que ele pertencia. As pessoas... Os seguidores têm noção disso? São satanistas também declarados como ele? Então, cuidado com aquilo que vocês sustentam, tá? Não estou dizendo nem que esquerda, nem de direita. Já falei para vocês que a gente defende o reino de Deus, mas a gente estuda essas coisas porque a gente precisa saber do que está falando. O povo não estuda nada, o povo não sabe o mínimo de nada. Então, sai dizendo que eu sou disso, sou daquilo, por onda, ou porque é papagaio de ombro de alguém, ou porque é vaca de presépio, fantoche, não sei. Mas a gente tem que prestar atenção naquilo que sustenta e quem são esses caras, do que eles tratam, para não ficar à mercê deles, tá? E nem deles, mercê das trevas mesmo, de Satanás mesmo. Vamos continuar, depois pesquisem sobre ele lá que vale a pena. Para os marxistas, destruir a moral judaico-cristã significa pôr um fim no poder dos capitalistas. Isto é sinônimo de perseguição aos cristãos e, consequentemente, o fim da família de padrão tradicional. Assim nasceu a Revolução Armada, o nazismo e o marxismo cultural aqui no Ocidente, o qual nos trouxe a democracia, que é o estado intermediário sem conflito armado entre uma ditadura e outra. Só que a gente sabe aí que tem um povo que está usando de esquerda e de direita mesmo, só para deixar o povo brigando aí. Porque eles querem que o povo brigue mesmo para que eles continuem cumprindo a agenda global deles. O Quarto Reich. Atualmente, a política brasileira é constituída apenas por partidos de esquerda. O que ocorre é que existem mesclas ideológicas. Exemplo, PT, Partido de Extrema Esquerda da Esquerda. PSDB, Partido de Extrema Direita da Esquerda. Oi? Deixa pra lá. Por se tratar de uma visão política que não se limita exclusivamente aos interesses de uma nação especificamente, a esquerda trabalha pela derrocada das soberanias nacionais em prol da globalização. Vamos falar da religião.
Neste cenário, as religiões interagem com os poderes políticos como mediadoras, cada uma a seu modo. Política e religião constituem a grande pirâmide. E o que Jesus Cristo vai destruir? Tudo isso aí, ó. Por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Não é só da religião, não. Tá vendo aí? Tô deixando as imagens para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas não ficará pedra sobre pedra. Os dois retornos de Cristo. Há um grande equívoco na interpretação da volta de Cristo por parte de muitos eruditos. Confundem a vinda para o arrebatamento com a volta para reinar. Também não perceberam que são duas as ressurreições que constituem a primeira ressurreição, uma em cada vinda de Cristo. Por não revelarem algumas informações nos textos, criaram vertentes divergentes e confusas e uma discussão infindável quanto ao momento do arrebatamento. Veremos aqui como as Escrituras resolvem estes conflitos de forma muito simples. Mateus 24, do 22 ao 27. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Atente para a palavra abreviar, que é o mesmo que antecipar. Substituamos então a palavra abreviar por antecipar. Teremos, e se aqueles dias não fossem antecipados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão antecipados aqueles dias. Os versos posteriores informam que se trata da volta de Cristo. Agora é Mateus 24, 22 a 27. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. No texto, Jesus diz que nesta ocasião ele passará velozmente nos ares como relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Obviamente, não se trata de sua vinda para governar. É uma passagem em prol somente dos escolhidos que estarão aqui nesta ocasião. E se aqueles dias não fossem antecipados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão antecipados aqueles dias. Note que no cenário em que esta situação é colocada, a grande tribulação e os escolhidos estarão desesperados pelo retorno de Cristo. Eu já estou desesperada pelo retorno de Cristo. Sobre isto, ele adverte que não se deve dar créditos aos realizadores de sinais, porque são falsos cristos e falsos profetas. Preste atenção no que está acontecendo agora no mundo. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Definitivamente, nesta ocasião, ele não tocará os seus pés na terra e nem estará realizando milagres por meio dos mercenários que pregam o falso evangelho. Afirma ainda que multidões correrão em busca dos sinais, milagres e bênçãos como abutres atrás da carniça, crendo serem estes enviados por Deus. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Não é plena realidade em nossos dias? O apóstolo Paulo, ao falar do arrebatamento, nos dá maiores detalhes sobre esta passagem. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem.
Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Ao encontro do Senhor nos ares. Observou que ocorrerá uma ressurreição dos mortos em Cristo quase que simultaneamente ao arrebatamento? Neste momento não acontece nenhum conflito entre Cristo e a besta. Isto ocorrerá somente quando ele vier para tomar os reinos deste mundo. A isto conhecemos por Amargedon. Após a grande matança dos ímpios no Amargedon, haverá outra ressurreição, desta vez daqueles que não receberam a marca da besta e foram mortos por isto. Veremos isso melhor após examinarmos a vinda para o arrebatamento. Confirmando a situação tenebrosa em que o mundo estará no momento do arrebatamento. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Eu estou dizendo hoje para vocês, eis o noivo. Destacando a frase, à meia-noite, ouviu-se um grito. Esta é uma informação de que o Senhor voltará em um momento em que a luz da verdade, o seu evangelho, terá sido apagada. O que a gente está vendo hoje em dia? Você fala de evangelho de Cristo, ninguém nem sabe do que se trata. O povo está tudo voando. Esta palavra indica trevas plenas no mundo, a apostasia pura a nível global. A igreja será arrebatada no meio dessa situação, conforme afirma o Senhor. É possível evidenciar também que essa tribulação é sobre os escolhidos, resultado da grande apostasia, onde falsos mestres e falsos cristos estão em plena ação a serviço da besta. Essa besta aqui é a besta que sobe da terra, a Uri, que eu vou trazer para vocês no próximo trabalho, na próxima apresentação. Como também pelo fato de que o sistema governamental será de uma ideologia completamente anticristã, assim como acontece na China, Coreia do Norte e em muitos outros países que já estão hoje sob o poder comunista. Muitos intérpretes dizem que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Isto fazem porque confundem o dia da ira com a grande tribulação e também porque não levam em conta a história e muito menos a realidade da Igreja de Cristo nos países dominados pelo anticristianismo. Procure conhecer a situação dos cristãos nos países onde o regime é socialista e tire as suas conclusões. A grande tribulação já iniciou há muito. Desde então, ela tem suas variações. Seu estopim foi no cerco de Jerusalém e seu auge culminou com a destruição da cidade e do templo. E isto é o próprio Senhor Jesus quem nos conta. Mas depois ela deu continuidade por meio do catolicismo, como já vimos neste seminário. O caso é tão gritante que a própria ONU já reconheceu em nota pública que a religião que mais sofre preconceito é o cristianismo, com milhares de baixas todos os anos. Quando iniciou a grande tribulação? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Está lá em Lucas 21, do 20 ao 22. Isso aqui aconteceu no ano 70 da nossa era. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai dos que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aconteceu no ano 70 da nossa era. Lembrem-se que Tito, se não me engano era o imperador da época,
fazia sacrifícios no templo em prol dele mesmo. Isso é história. Ah, mas está aqui, que bom. Desde a destruição de Jerusalém por Tito, no ano 70, o mundo vem piorando. Os conflitos intensificaram e tribulação nunca deixou de faltar. Fome, pestes, guerras e terremotos ocorridos no último século excederam em muito a todos os que ocorreram nos séculos anteriores. E hoje nós estamos vendo que agora o negócio ficou pior do que a gente já viu na história, com relação às manifestações da natureza anunciando o rei, ou pelo menos o arrebatamento. Dia da ira se diz da vinda de Cristo para julgar os povos do mundo, destruir o seu governo mundial e estabelecer o seu trono em Jerusalém. Então, quando Jesus Cristo vier para a terra, no Armagedon, é para destruir o governo da besta que já estará em seu auge, em plenitude, aí governando, fazendo o que bem entende das pessoas. Agora vamos ler Apocalipse 16, 12, do 12 ao 14. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui é o grande dia, quando Jesus Cristo vem para destruí-los. São muitas as profecias que anunciam este episódio. Vamos para Zacarias 14. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Isaías 24, do 21 ao 23 agora. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos dos céus nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Então a lua se confundirá, e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos manifestará a sua glória. Ai, besta, você tá lascado. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, do 1 ao 4. Agora vamos ler Isaías 25, do 1 ao 8. Ei, o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutanos e de vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as nações se debilitarão e se derreterá o coração de todos os homens, e ficarão desanimados, e eles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade.
e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. E como a corça quando é perseguida, e como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será traspassado, e todo que for apanhado cairá à espada. Tá? Isaías 13, do 6 ao 15. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. E elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a poeira num redemoinho diante do tufão. Ao anoitecer, eis o terror. E antes que amanheça, eles já não existem. Esse é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ai de vocês que podem fazer o bem e fazem o mal. Ai de vocês que estão cavando cova para enterrar pessoas. Ai de vocês que criam estações no mundo para enganar as nações. Os pequeninos, não é nem as nações. Vede todos vós, habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e ouve quando se tocar a trombeta. Pois assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Pois antes da cega, quando acaba a flor e o gomo se torna uva prestes a amadurecer, ele cortará com foices os sarmentos e tirará os ramos, e os lançará fora. Serão deixados junto para as aves dos montes e os animais da terra. E sobre elas, veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que recebe usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, ou seja, de todos, né? Ninguém vai escapar. Os iníquos, né? De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes, e poucos homens restam. Pois eis que o Senhor virá como fogo, e os seus carros serão como o torvelinho, para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os que forem mortos pelo Senhor serão muitos, pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor. Assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Tá em Isaías 66, do 15 ao 24. Como podes perceber, os profetas há muito tempo predizem a grande ira sobre o reino dos ímpios. Esta ira divina mudará a história do planeta Terra,
Por meio dela, o Senhor fará vingança pelo seu povo e entregará a seus remidos o reino deste mundo, onde habitará a justiça. Isto a igreja não presenciará, terá sido arrebatada, e os mártires pós-arrebatamento ainda não terão sido ressuscitados. A obra da salvação não findará no arrebatamento. O Espírito Santo continuará seu trabalho até ter cumprido a promessa realizada aos filhos de Jacó. Israel é o foco principal de toda esta obra. Para diferenciar uma volta da outra, Jesus especifica que será depois da grande tribulação seu retorno definitivo. Mateus 24, do 29 e 31. Tá assim, ó, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Logo depois, todas as tribos da terra verão vir o Filho do Homem. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está em Apocalipse 1, 7. Outro texto correspondente a estes. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e a seu exército. Vocês acham mesmo que essa galera aí vai ter alguma condição de vencer Jesus Cristo? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Assim, Cristo trará o juízo sobre o reino da besta, fazendo centenas de milhares de mortos, e assumirá o governo do mundo. Como já falamos, existem duas ressurreições que fazem parte da primeira ressurreição. Uma ressurreição para o arrebatamento e uma ressurreição para quando Jesus Cristo entrar para cumprir a ira de Deus. Uma no arrebatamento. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A outra, após o Amargedon,
que é a briga lá dessa povo bestial, seres bestiais, contra Jesus Cristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Aqui tem Apocalipse 19:11. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, existe a ressurreição de mortos para o arrebatamento e existe a ressurreição de mortos para entrar no milênio com Jesus Cristo. Esse outro texto está em Apocalipse 24. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto lido não se refere à igreja arrebatada, pois ela não reinará somente 1000 anos e nem os seus mortos serão ressuscitados para ficarem aqui. As 7 últimas pragas culminam no Armagedon. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os congregarão no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, do 12 ao 16. Porém, haverá remanescentes dos povos e serão trabalhados no decorrer do milênio. Se multiplicarão e encherão toda a terra. Então todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não cairá sobre ela a chuva. Está em Zacarias 14, 16 e 17. Cristo reinará sobre o mundo, mas ao longo do tempo uma grande parte da população pós-Armagedão estará descontente. Tá, gente? Nós estamos vivendo a semana chamada Selos, que são 7, é um Shemitah. Dentro desse Shemitah, na abertura do 6º selo, a igreja é arrebatada, a Babilônia é destruída, a besta tem o seu auge. No auge da besta, inicia-se a semana, o Shemitah, chamado trombetas. Tá? No final desse Shemitah, que são as 7 trombetas, é que acontece o Armagedon. Tá bom? Por quê? Porque é Jesus Cristo entrando aqui na Terra para destruir a besta. Tá? E aí se dá a guerra, a guerra do Armagedon. Deixa eu ler aqui de novo, né? Porque eu fiz um parênteses. Cristo reinará sobre o mundo, mas ao longo... Isso aqui já é quando ele vier lá, né, entrar na atmosfera terrestre, acontecer a guerra do Armagedon. Isso aqui já é quando cumprisse a ira de Deus sobre o governo da besta, é no final do Shemitah trombetas, tá? Aí Jesus Cristo vem cumprir a ira de Deus sobre essa galera aí. Tá? Então, Cristo reinará sobre o mundo, mas ao longo do tempo, uma grande parte da população, após Armagedon, estará descontente. Porque Jesus Cristo instaurará o Shabat Shemitah aqui, né? Igualdade. O povo não vai, né? O oi deste tamanho, o ego. Destes, muitos herdarão a imortalidade que se manifestará após o trono branco. E outros arrastados por Satanás. Então, tem um pessoal que é esse que a gente acabou de falar, e agora tem esses outros aí que serão arrastados por Satanás. Como? Apocalipse 20, 7 e 9. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou.
Uma outra referência. Está em Zacarias 14, 12. E habitarão nela, e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, ou seja, vivos, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca, vivos mortos. Quem estará na cidade querida? A Nova Jerusalém ainda está em formação no que se refere à sua população. Há parte dela aqui e há outros que ainda nem nasceram. Grande parte dela já aguarda a ressurreição dentre os mortos. Quando estiver pronta, ela será o organismo do governo de Cristo, e seu reinado aqui na terra será após o milênio. É isso que o Senhor quer dizer com: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Está em Mateus 25, 21. Nem todos os que possuem o nome escrito no livro da vida farão parte do governo de Cristo. Olha o perigo aí. Mas todos os matriculados no livro da vida farão parte do reino de Cristo, o qual cobrirá toda a terra. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel 2:35. Jerusalém será restaurada para sediar o trono de Cristo, e a igreja, que nas bodas tornará um só espírito com ele, será seu cetro, instrumento de sua injustiça, com a qual apacentará todos os povos da terra como um só rebanho. Agora nós vamos ler Efésios 5, 31, 32. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Em concordância, a profecia ainda diz que os eleitos serão passados pelo fogo antes de receberem a terra como herança. É a terça parte dos homens que herdará a promessa. Zacarias 13, 8, 9. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O fogo é toda essa situação de perseguição e martírio que os escolhidos vêm sofrendo ao longo de toda a história. São os remanescentes, aqueles que vencem o mundo, que não desistem da fé, que guardam sua aliança com Deus até a morte. Apocalipse 21, do 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para seu noivo. Agora vamos ler Isaías 32, do 1 ao 6. Eis que reinará um rei com justiça e com retidão governarão príncipes. Um varão servirá de abrigo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra durante grande penha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. O coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao tolo nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Pois o tolo fala tolices, e o seu coração trama iniquidade, para cometer profanação e proferir mentiras contra o Senhor, para deixar com fome o faminto e fazer faltar a bebida ao sedento. Isaías 32, do 1 ao 6, acho que eu já falei. Como será o mundo após o grande julgamento no trono branco, quando estiver livre da contaminação do pecador por ter exterminado o seu último inimigo, a morte? Apocalipse 21, do 1 ao 4.
E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. Se deitará. E o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos. E um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A gente já leu, tá? É só para recapitular, para vocês entenderem quanto se dará isso. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse texto é em Apocalipse 21, do 5 ao 8. Celebração da posse de Cristo. E um dos anciãos me perguntou: Estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes? Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Esse texto está em Apocalipse 7, do 13 ao 17. É isso aí, gente. A gente terminou por aqui, é bem extenso. Não adianta as pessoas quererem saber quem é Deus, do que se trata, porque isso aqui está bem resumido, né? Porque aqui tem muita coisa, né? Séculos, milênios de história. E se a pessoa não abandonar o seu entretenimento, né? Não tirar um tempo do seu dia, ou a sua vida inteira, porque é isso que tem que fazer, para entender quem é Deus, não vai aguentar o que está acontecendo agora, não. Vai ser assolada pela besta e não terá participação com Cristo nisso tudo. Tá bom? Então a gente terminou aqui a parte da pedra, que é o próprio Jesus Cristo, que vem destruir aí os pés da estátua e toda essa história construída pelo homem, né? Destituído de Deus, e colocar o governo dele aí, implantar o governo dele. Tá bom? Na próxima apresentação a gente vai falar da Uri, que é a besta que sobe da terra. Tá bom? Então fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.